Pessoas que se dedicam à oração com frequência percebem o Espírito de Deus se movendo pela terra enquanto ele tenta encontrar alguém a quem possa usar para romper em oração por algumas coisas. Nós chamamos algumas vezes essas pessoas de guerreiros de oração. Olá, amados, eu sou Fernando Alencar e estou aqui para ler com você o penúltimo capítulo do livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, um livro escrito pelo pastor Kenneth Hagin. Antes de começar, quero avisá-lo de que já estamos trabalhando na gravação do livro do pastor Cláudio Duarte. Se você gostaria de ser avisado quando os primeiros capítulos saírem, inscreva-se agora mesmo e clique no sininho. Em nosso próximo audiobook, além de contarmos com a sabedoria e o bom humor do pastor Cláudio Duarte, em cada capítulo também teremos um bônus com link para download de materiais complementares, tais como testes e exercícios para fixação do conteúdo. Vamos agora para o capítulo de hoje. Apêndice 2. Sendo guiado pelo Espírito de Deus em oração. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Este apêndice foi compilado e editado de uma transcrição das mensagens matinais que o irmão Hagin pregou durante as Cruzadas da Fé em Lakeland, Flórida, em 22 de janeiro de 2003, e também em Murrieta, Califórnia, em 10 e 11 de março de 2003. Ensinando a matéria da oração por mais de 50 anos, eu sempre usei dois textos, João 15:7 e Efésios 6:18. Não existem textos melhores do que estes para ensinar sobre oração, pois eles são abrangentes. Tudo o que você quiser saber sobre oração pode ser encontrado nesses dois versículos. Perceba o que Jesus disse em João 15. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Versículo 7. É um texto maravilhoso, não? Ele ensina como ter as orações respondidas a todo o tempo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Veja bem, se você orar de acordo com a palavra, suas orações funcionarão. Muitas vezes temos orado em desacordo com a palavra de Deus. Estaremos na escuridão se não soubermos o que a palavra de Deus diz. Todavia, o conhecimento das palavras de Deus traz luz. Salmo 119, 130. Reserve um tempo para meditar na palavra até que ela entre em você. Então, peça o que quiser e lhe será feito. Orando no Espírito. Outro versículo que gosto de usar quando estou ensinando sobre oração é Efésios 6:18. Paulo escreveu essa carta para cristãos cheios do Espírito na igreja de Éfeso. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A Bíblia Amplificada traduz a primeira parte deste versículo da seguinte forma: orando em todo o tempo, em toda ocasião, em toda estação, no Espírito, com toda maneira de oração e súplica. O que significa orar no Espírito? Em 1 Coríntios 14 temos instruções a esse respeito. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua está falando com Deus. Bem, isso é uma oração, não é? Uma definição de oração é manter comunhão com o Pai. Portanto, Paulo está falando sobre oração aqui. A segunda parte do versículo diz: visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Paulo está falando sobre orar no Espírito, sobre oração em línguas. A última parte do versículo nos diz que a pessoa que ora no Espírito fala mistérios. O que isto significa? Bem, o mistério não está com Deus, pois ele sabe todas as coisas. O mistério está conosco. Não sabemos de tudo. Às vezes nem sabemos orar por uma situação a menos que o Senhor nos mostre ou nos dê revelação. Nós não sabemos orar como convém. Graças a Deus, o Espírito sabe. Se permitirmos, ele nos ajudará a orar. Sendo guiado pelo Espírito em oração. Muitos de nós não temos aproveitado a orientação do Espírito em oração. Muitas vezes esgotamos o que poderíamos orar com nossas palavras. Depois de um tempo, nós já dissemos tudo o que sabíamos dizer.
Se pararmos daquele ponto, nossa vida de oração será limitada ao que sabemos. Lembre-se de que Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o que não sabemos. Ele quer nos ajudar a orar. Ao orar no Espírito, você vai conseguir completar a tarefa de uma maneira que não conseguiria se não tivesse orado. Vamos ver o que 1 aos Coríntios 14 nos diz sobre orar no Espírito. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Versículo 14. Nesse versículo, Paulo diz que se orarmos em outras línguas, nosso espírito ora. A Bíblia Amplificada diz: meu espírito, pelo Espírito Santo que habita em mim, ora. Amplified Bible. Em outras palavras, é o Espírito Santo que dá expressão ao meu espírito, mas é meu espírito que, na verdade, faz a oração. Não se trata só do meu espírito, nem só do Espírito Santo. São ambos trabalhando conjuntamente. O Espírito Santo dá expressão ao nosso espírito para que possamos orar a partir dele e não da nossa mente. É isso que significa ser guiado pelo Espírito em oração. Precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. Orar em outras línguas fornece uma maneira de você orar por coisas que de outra forma não saberia que precisavam de oração. Observe novamente Efésios 6. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Estudiosos do grego nos dizem que, de acordo com os manuscritos gregos originais, a primeira parte deste versículo diz, literalmente, orando, sendo guiados pelo Espírito. Claro que essa oração traz consigo a ideia de orar no Espírito, mas também significa que o Espírito Santo vai guiá-lo a respeito de como orar. Ele pode guiar você de diversas formas em tempos diferentes. Embora duas situações sejam semelhantes, o Espírito Santo pode orientá-lo a orar de uma forma uma vez e de outra depois. Quando você percebe em seu íntimo que Deus o impulsiona em uma direção, é nessa direção que você deve se mover. Tenho orado ao Senhor por mantenedores deste trabalho. Se Deus pôs em seu coração o desejo de contribuir conosco, não se detenha. Faça isso agora mesmo. Faça uma pausa e anote a nossa chave Pix. 859-9959-5787. Banco Inter. E quando enviar a sua doação, por favor, confira o nome do titular. Fernandes Alencar. Este é o meu nome e a chave Pix é o meu celular pessoal. Após enviar esta oferta, mande uma mensagem para o meu WhatsApp. Gostaria de conhecer você e orar pela sua vida. Nem sempre podemos saber por que Ele está nos guiando a orar de certa forma. O importante é seguir a orientação do Espírito. Ele vai mostrar a melhor forma de orar a respeito de cada situação. Busque a partir dele como ser guiado para orar em cada situação. Ele vai guiá-lo na direção correta. Por que precisamos orar? Algumas pessoas podem perguntar por que precisamos orar. Elas podem pensar, Deus já sabe de todas as coisas, será que Ele não sabe do que eu preciso? Sim, Ele sabe, mas mesmo assim você ainda precisa orar. Deixe-me explicar por quê. No momento da criação, Deus fez o mundo e a sua plenitude, a prata, o ouro em milhares de montanhas e tudo que está aqui na terra. Então Ele fez o homem, Adão. Deus disse, Adão, eu te dou domínio sobre todas as obras das minhas mãos. Adão teve domínio sobre todo o mundo. Veja Gênesis 1, 26 a 28. Infelizmente, Adão cometeu alta traição. Ele entregou tudo a Satanás. E a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 4:4 que Satanás é o Deus deste século. Como ele se tornou o Deus deste século? Quando Adão cometeu alta traição, ele deu o domínio a Satanás que está dominando este mundo porque Adão o entregou. Graças a Deus, Jesus veio e restaurou a nós o domínio. Por que então precisamos orar? Vou dar 3 referências que no mínimo implicam nossa necessidade de orar. Em Mateus 6, 5 a 15, Jesus está ensinando sobre oração. Observe o que ele diz no versículo 8. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Bem, se seu Pai conhece a sua necessidade, então por que ele não manda? Por que você precisa pedir a ele? O versículo 8 deixa claro que Jesus espera que nós peçamos ao Pai aquilo que precisamos.
Esse versículo implica que Deus não enviará aquilo que você precisa, a menos que você peça. Agora veja Mateus 9. Aqui novamente Jesus está dando instruções a respeito da oração. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Versículos 35 a 38. A quem pertence a seara? A seara é de Deus? Sim. Ele é o Senhor da seara? Sim. Ele quer trabalhadores? Sim. Se ele quer trabalhadores, por que não os envia? Que necessidade haveria de pedi-lo, se ele já quer enviar de qualquer forma? Ainda assim, Jesus claramente nos diz que nós devemos orar ao Pai para que ele envie trabalhadores. Esse texto bíblico implica que Deus não vai enviá-los, a menos que peçamos a ele. Agora veja estes versículos de Mateus 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Versículos 18 e 19. Perceba que Jesus está nos dizendo para fazer alguma coisa aqui na terra. Ele está nos dizendo para orar. Alguma coisa tem que acontecer na terra antes de o céu se mover. O versículo 19 nos diz o que tem que acontecer na terra. Se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, eles têm de pedir, eles têm de orar. Romper em oração. É preciso haver uma ação na terra antes que os céus se movam. Então você pode notar que o Espírito Santo está procurando por pessoas que têm se dedicado à oração. Nós chamamos algumas vezes essas pessoas de guerreiros de oração. Pessoas que se dedicam à oração com frequência, percebem o Espírito de Deus se movendo pela terra enquanto ele tenta encontrar alguém a quem possa usar para romper em oração por algumas coisas. Por quê? Porque alguém tem de romper em oração por aquilo. Alguém tem de dar vazão àquela oração. Você sabe o que eu quero dizer quando digo dar vazão àquela oração? Os antigos crentes pentecostais chamavam essa prática de romper em oração. Quando você tem o que algumas pessoas chamam de fardo de oração, quando você tem uma urgência ou ardor para orar, o que você faz? Você ora. E quando você não sabe o motivo pelo qual está orando, você ora em línguas falando mistérios, falando segredos divinos, conforme 1 aos Coríntios 14 nos diz. Romper em oração quer dizer simplesmente que você continua orando até ter uma sensação de vitória. O que eu quero dizer com sensação de vitória? Bem, depois de ter orado por um momento, você começa a rir ou a cantar para si mesmo em línguas. Você percebe que um momento atrás você tinha esse fardo, você sentia esse peso. Então você orou e de repente sentiu como se o peso tivesse saído. Você tem uma sensação de alegria. Esses sinais lhe dizem que você rompeu em oração e teve a vitória. A importância de romper em oração. Quando você tem um fardo ou uma direção para orar, é importante se render àquela direção e orar até que você tenha rompido. Quando você faz assim, experimenta a vitória. Anos atrás li o testemunho de um missionário chamado Irmão Bowley em uma revista do Evangelho Pleno. Depois tive a oportunidade de ouvi-lo pregar em uma igreja em Dallas. Na mensagem, ele reiterou seu testemunho. O irmão Bowley e sua esposa saíram como missionários para a África no início de 1920. Eles foram ao coração do continente africano e construíram uma missão para uma tribo nativa. Certo dia, uma tribo vizinha sequestrou sua filha de 6 anos. O irmão Bowley conhecia o costume dessas tribos e disse: "Eu sabia que se não recuperássemos a garotinha até o pôr do sol, nós nunca mais a veríamos." Havia um nativo que fora salvo e podia falar o dialeto daquela tribo, então fomos até eles. Antes de chegar lá, nós podíamos sentir um cheiro terrível. Eles tinham por hábito caçar um animal e matá-lo.
4 ou 5 mulheres da tribo tinham de prepará-lo. Então, eles penduravam esse animal em uma haste na entrada do território da tribo. Todos que entravam tinham de pegar uma faca, tirar um pedaço do animal e comer. Se você não comesse, as mulheres que tinham preparado a carne seriam mortas. Naquele clima quente e úmido, a carne tinha apodrecido. O irmão Boley disse ao seu intérprete: "Vamos ter de comer um pedaço daquilo. Não queremos que as mulheres sejam mortas." Jesus disse: "Um dos sinais que acompanharão os crentes é que se eles comerem algo mortífero, aquilo não lhes fará mal. Suponho que se nós comermos algo mortífero, isso também não nos fará mal." Então nós dissemos: "Em nome de Jesus", e tiramos um pedaço daquela carne apodrecida e estragada. Comemos um pedaço e aquela carne nunca nos afetou. Fizemos um trato com o chefe daquela tribo. Irmão Boley disse: "Nós trocamos com ele algumas bugigangas, colares e outras coisas pela garota, mas a noite caiu sobre nós. Era perigoso viajar pela selva à noite, por isso o irmão Boley e seu intérprete passaram a noite na cabana de hóspedes da tribo. À meia-noite, eles foram acordados com som de tambores. O intérprete disse ao irmão Boley: "Isso quer dizer que estamos mortos. Essa é a ode aos mortos." Ocorreu ao chefe que eles não tinham que nos dar a garota. Eles poderiam simplesmente nos matar e tê-la de volta. Os 2 homens ouviram os membros da tribo se movendo ao redor da cabana deles. Sabendo que estavam para morrer, entregaram-se às mãos de Deus e saíram. O irmão Boley disse: "Fechei os olhos e esperei. Sei que foram só alguns segundos, mas pareceu um longo tempo. Nada aconteceu. Ouvi uns sons estranhos e quando abri meus olhos os guerreiros estavam no chão. E eles estavam se curvando com as facas lançadas ao chão." O irmão Boley perguntou ao seu intérprete o que os guerreiros estavam dizendo. O homem respondeu: "Eles estão adorando você. Eles acham que você é um deus. Eles dizem que quando você saiu da cabana, 2 imensos homens de branco com espadas gigantes nas mãos ficaram bem ao seu lado." Graças a Deus pela libertação, mas esse não é o fim da história. Logo após essa milagrosa libertação, o irmão Boley foi visitar uma jovem que estava chefiando um grupo de missões em outra tribo. Quando ele chegou, a jovem perguntou: "Irmão Boley, algo aconteceu na última segunda-feira por volta da meia-noite?" Ele disse: "Por que você pergunta?" "Bem," ela disse, "eu sempre trabalho entre 14 e 16 horas por dia, e eu estava bem cansada naquela segunda-feira, então fui para a cama dormir. Fui acordada por um peso de oração. Fiquei na cama e comecei a orar, mas eu estava com tanto sono que acabei dormindo. Em seguida fui acordada novamente e senti esse mesmo peso de oração. Então eu orei, mas eu estava tão exausta que caí no sono novamente. Pela terceira vez fui acordada por volta de 22h30 e decidi levantar, pois sabia que se permanecesse deitada dormiria novamente." Ela continuou: "Levantei-me, ajoelhei e disse: Senhor, eu não sei por que o Senhor me acordou para orar. Eu não sei quem precisa de oração. Eu apenas confio no Espírito Santo para me dar a expressão. Comecei a orar em outras línguas, orei por volta de 1h30 em outras línguas." Enquanto eu orava, ela disse ao irmão Boley: "Seu rosto aparecia em flashes diante de mim. Não sei se eu estava orando por você ou não. À meia-noite, eu sabia que havia rompido em oração. Comecei a rir no espírito e a cantar. O peso tinha saído. Em vez de um espírito pesado, eu sentia um espírito leve." A noite em que ela orou foi a mesma noite em que o irmão Boley foi liberto da morte. Foi um mistério para ela o porquê de ter sido acordada para orar, mas não era um mistério para Deus. E se ela não tivesse orado? Graças a Deus porque ela orou. Você pode sentir necessidade de seguir uma direção para orar, até mesmo quando não sabe pelo que está orando. Afinal, algumas vezes descobrimos pelo que estamos orando, outras vezes nunca saberemos até que cheguemos aos céus. Mas quão importante é que obedeçamos ao Espírito Santo quando ele nos direciona a orar. Quando o Espírito Santo guiar você a orar, ore. Quero compartilhar com você uma experiência pessoal sobre um tempo em que fui guiado pelo Espírito a orar. Em 1979, começamos a sediar escolas de cura e oração nos campos da Faculdade Rema. Os músicos cantavam um pouco e tirávamos uma oferta. Então, eles fechavam o culto para mim. Frequentemente eu ficava em uma sala sozinho e orava antes de assumir o culto. Certa vez, entrei caminhando pelo pequeno auditório onde acontecia a escola de cura. Enquanto a oferta estava sendo coletada,
Sentei-me na plataforma. De repente, essa é a forma pela qual o Espírito Santo se move. Senti um fardo para que eu orasse. Eu pensei, tenho de orar, e tem de ser agora. A vida de alguém corre perigo, alguém está perto da morte. Eu só percebi em meu espírito que alguém, eu não sabia quem, estava perto da morte. Levantei-me e disse à multidão, companheiros, eu tenho de orar e orar agora. Eu sinto um peso. Eu tenho de orar, então vamos orar agora. Ajoelhei-me para orar e no momento em que meus joelhos tocaram o chão, eu estava no Espírito. Eu estava orando em outras línguas. Orei intensamente por no mínimo 45 minutos. Então eu tive uma sensação de vitória. Comecei a rir e a cantar baixinho comigo mesmo. Louvado seja Deus. Eu soube que o que quer que fosse e quem quer que fosse já tinha vitória. Às 21h30, naquela noite, recebi um telefonema de uma jovem cuja mãe havia sido um grande apoio para o ministério há anos. Por volta das 15 horas naquele dia, uma refinaria de petróleo em Port Arthur, Texas, havia explodido e o pai daquela jovem, juntamente com outros 17 homens, tinham sido atingidos. 6h30 haviam se passado. O homem ainda estava preso e os bombeiros não tinham conseguido apagar o fogo. A vida de todos aqueles homens corria perigo. Essa jovem estava telefonando para pedir oração. Comecei a rir, porque percebi por quem eu tinha orado naqueles dias mais cedo. Finalmente eu disse, não há necessidade de orar neste momento. Eu já recebi a vitória. Eu já a tenho. Ele está bem. Seu pai está bem. Minha esposa e eu levantamos da cama quando, à 1h30 da manhã, o telefone tocou. Nós tínhamos 2 aparelhos de telefone, um para cada um de nós. Então, ambos atendemos aquela ligação. Era a mesma jovem. Ela nos disse, mamãe acabou de ligar. Finalmente conseguiram controlar o fogo. Quando entraram lá, não puderam acreditar. Todos os 18 homens estavam a salvos. Aleluia! Você percebe por que é tão importante orar quando o Espírito guia você nessa direção? E se eu não tivesse orado? Eu tinha o grupo inteiro da escola de cura comigo. E se não nos tivéssemos rendido ao Espírito? Aqueles homens poderiam ter morrido. Aprender a orar quando o Espírito Santo nos guia evita muitos perigos. Se crentes cheios do Espírito tivessem seguido suas orientações, muitos problemas não teriam ocorrido. Muitas coisas terríveis nunca teriam acontecido se alguns companheiros tivessem sido realmente guiados pelo Espírito. Grandes coisas acontecem quando oramos no Espírito. Sabe uma coisa que me deixa muito feliz? É saber que você está aqui comigo no meu canal do YouTube, aprendendo como ser dirigido pelo Espírito Santo. Se você está gostando deste vídeo e se você se interessa por estudar sobre o Espírito Santo, então eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Esse pequeno gesto de você se inscrever no canal nos ajuda muito a levar este conhecimento para cada vez mais pessoas. Um pequeno gesto que não vai levar nem 10 segundos do seu tempo, mas que nos ajuda muito a continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Todos os dias, após as gravações, eu agradeço a Deus e intercedo por cada uma das pessoas que irão se inscrever, curtir e colaborar com o nosso trabalho através deste canal, para você ter uma ideia do quanto isto significa para mim. Ser guiado pelo Espírito faz mais do que evitar problemas em nossa vida. Também ajuda a nos posicionar em maravilhosos moveres de Deus. Grandes e poderosas coisas aconteceram no passado enquanto o povo de Deus orava. E grandes e poderosas coisas vão acontecer mais e mais. Entretanto, elas não virão apenas porque Deus decide. Bem, eu vou abençoar este aqui, eu vou abençoar aquele ali. Não, elas virão como resultado das nossas orações. Em 1942, eu era pastor de uma igreja no leste do Texas. No fim de novembro daquele ano, eu levantava entre 2 e 4 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, e ia à sala de estar para orar por 1 hora. Eu não fui guiado para fazer aquilo. Algumas vezes você é guiado, outras você tem uma direção, um peso, para orar de certas formas e em certas direções. Mas eu simplesmente orava com minhas próprias palavras para começar, e dizia, Senhor, agradecemos por todos os dons e manifestações do Espírito. Os 3 dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Os 3 dons de poder, fé, operação de milagres e dons de curar.
E os 3 dons vocais: profecia, diversidade de línguas e interpretação de línguas. Senhor, temos uma manifestação ampla dos dons vocais. Nunca tivemos um culto em que não houvesse línguas e interpretação. Temos uma ampla manifestação dos dons de revelação. Mas me parece que deveria haver mais manifestações desses dons de poder, fé, operações de milagres e dons de curar. Então eu oro para que haja uma manifestação desses dons maior do que a que já vimos antes. Em cerca de 15 minutos eu já havia dito tudo o que sabia em inglês. Eu já tinha terminado a oração que minha mente sabia. Então eu dizia: confio no Espírito Santo que vive dentro de mim para dar a expressão à minha oração acerca disso e de qualquer outra coisa que Ele quer que eu ore. E eu passava o restante da hora orando em outras línguas. Fiz aquilo dia após dia, 5 dias por semana, semana após semana, desde as 2 últimas semanas de novembro até 23 de fevereiro de 1943. Foram quase 3 meses, e naquela data o Senhor começou a falar comigo. Ele disse: com o fim da Segunda Guerra Mundial, virá um reavivamento de cura divina para os Estados Unidos. Bem, aquele reavivamento começou em 1947. Era a coisa mais fácil do mundo ter pessoas curadas. Aprendi muito depois que outras pessoas foram guiadas pelo Espírito Santo para orar naquela direção. Nós não nos comunicávamos uns com os outros e não sabíamos que estávamos todos orando pelas mesmas coisas. Mas graças a Deus que Ele responde às nossas orações. Perseverando em oração. Creio que esse mesmo tipo de rompimento pode acontecer hoje, se apenas permanecermos em oração até que tenhamos a vitória. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. O que é perseverança? Ouvi um companheiro chamar de agarrar, apenas segurar. Segurar-se em oração até que você tenha rompido em oração. Penso que muitas vezes, se algo não acontece rápido o suficiente, nós desistimos muito cedo. E se desistimos, não vemos os resultados que Deus pretendia. Lembro de uma história que ouvi sobre o campo de petróleo do leste do Texas. Muito do petróleo foi bombeado ao longo dos anos, mas no final de 1930 ele prosperou. Um homem no negócio do petróleo havia ganhado $1 milhão e depois perdido. Um banco o estava financiando de forma que ele pôde perfurar outro local. O dinheiro acabou e ele ainda não tinha conseguido encontrar petróleo. Mas aquele homem estava convencido de que se pudesse avançar mais 15 metros, poderia extraí-lo. De uma forma ou de outra, ele foi ao banco para estender um pouco mais o dinheiro. Perfurou mais 15 metros e atingiu um poço. Isso fez dele um multimilionário do dia para a noite. E se ele tivesse desistido? E se o banco tivesse recusado seus pedidos? Apenas mais um pouco foi perfurado até que ele atingisse um poço. Penso que se muitas vezes apenas orássemos com um pouco mais de perseverança, se fôssemos um pouco mais determinados, teríamos mais manifestações dos dons do Espírito. Veríamos coisas grandes e poderosas acontecendo. Bem, meus amados, este assunto é realmente muito apaixonante. Lembro-me de uma vez, quando orei ao Senhor pedindo o dom de intercessão, porém o Senhor deixou claro no meu coração que não me daria aquele dom. Entretanto, o Senhor me deu algumas instruções sobre como empregar o dom das línguas para prevalecer espiritualmente em qualquer batalha na qual eu estivesse. Desde então, o Senhor tem me dado orientações estratégicas, instruções dentro da palavra da sabedoria para prevalecer espiritualmente, mesmo quando os intercessores que estão ao meu redor são muito poucos. O dom das línguas acrescenta extensão às intercessões. É como uma nova tecnologia que estende o alcance do seu braço e o poder da sua força. Desde que descobri isso, passo muitas horas intercedendo em línguas e Deus tem me dado vitória. Amado Pai Celestial, muito obrigado pelas orações em línguas. Muito obrigado por esta tecnologia espiritual que nos dá vitória sobre todos os nossos inimigos para a Tua glória, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.